Olá, no programa de hoje veremos o documentário A Luz Salva, que tem como personagem o fotógrafo cearense Chico Albuquerque. O documentário é dirigido pelo também cearense Tibico Brasil. Vamos ver? Não existe possibilidade de a gente compreender os anos 50 e 60 na história das artes visuais no Brasil se a gente não incluir o trabalho do Chico Albuquerque. O seu Chico chegou trazendo uma forma diferente de fazer o retrato. A luz que ele fazia na foto, a colocação, né, da pessoa, da família. Fazer um retrato não é uma coisa fácil, não. E nesse sentido, o seu Chico era um mestre. Todo mundo queria um retrato feito pelo seu Chico, né? E ele tinha um grande prazer em ensinar. Ele teve vários assistentes. Eu com 16 anos entrei no estúdio da Editora Abril, que era gerenciado pelo Francisco Albuquerque na época. E comecei a trabalhar com ele, ele não ligava muito pra mim não. Aí virei office boy, eu fazia little jobs. Os pequenos trabalhos do estúdio eu fazia todos. Ele perguntou se eu tinha máquina fotográfica, se eu já fotografava. Ele disse que não tinha experiência, nada, era o meu primeiro emprego. E quando a gente ia saindo, disse, só lhe peço uma coisa, já que você não sabe nada de fotografia, só peço de você pontualidade. E teve um dia, eu trabalhando como assistente do seu Chico, no estúdio, e eu tinha que fotografar uma fachada de um prédio. Num raro dia que Fortaleza estava tudo nublado. Ele me falou o seguinte, olha filho, não tem luz ruim, o que pode ter é falta de inspiração. Vai lá e me traga a foto. Ninguém descobre ninguém. O seu Chico tinha o talento dele, ninguém discute, mas ele precisava ser despertado por alguém. Queria ver o Mucuripe que ele presenciou, que ele registrou e queria perceber como o Mucuripe que eu nasci, que eu vivo hoje. Naquele momento o Ceará ficou muito pequeno para ele, então ele vem para São Paulo em busca de um novo caminho, mas na verdade é ele que traz um novo caminho para São Paulo. Montava cenário assim, umas coisas horríveis, assim, a gente ficava um olhando pro outro, falava, vai ficar bom isso. O seu Chico falava, a luz salva. Quando eu estava aqui, comecei como fotógrafo, a minha família era bem arranjada. Eu frequentava um nível bom na sociedade. O meu pai foi muito interessado nessas coisas todas e comprava uma quantidade enorme de revistas e livros. Porque o pai dele ele filmava como hobby, como amador e tal. E ele fazia pequenas filmagens e o seu Chico gostava de ver isso. E o Adhemar começa a organizar um negócio que viria a ser a Aba Filme, que era Adhemar Bezerra de Albuquerque, as iniciais do Adhemar. Ele é um personagem interessantíssimo, porque ele era um avant-garde assim, da província. Então, ele era uma personalidade muito inquieta. Quando o Adhemar funda o laboratório dele, essa questão da fotografia, ela toma uma dimensão na cidade muito forte. Minha mãe que fala que saía da Praia do Peixe e vinha até o Mucuripe. Eles vinham pela beira da praia, ele fotografando. Antes de Orson Welles, antes de Chico Albuquerque. Eu acho que ali foi um encontro, um belo encontro, né? A experiência do seu Chico com o lugar dele, com a luz do lugar, ajudou muito ao Orson Welles. Ao mesmo tempo, a forma do Orson Welles de trabalhar, de elaborar uma cena, de construir a cena, eu acho que isso também ajudou a construir as imagens, né? Tanto que eu acho que uma coisa é quase que indissociável.
E ele falava muito da questão da composição, né, das diagonais e da valorização da luz. Tudo isso ele relata muito, que foi definitivo para ele, inclusive para quebrar essas regras. O meu avô teve essa oportunidade, com 25 anos já, de se propagar do lado de um grande cineasta, famoso internacionalmente. Foi um trabalho extremamente profissional, no qual ele é reconhecido até hoje. Fiquei 9 anos aqui. Depois eu vi que não tinha mais possibilidade de me desenvolver. E disse para a minha família, eu digo, olha, não posso acompanhar o negócio como prometi. Eu vou embora. Aí ele vai para o Rio, tenta se fixar primeiro no Rio. O seu Chico teve a oportunidade de nascer bem, viver bem, sair daqui para um estado onde ele pôde explorar tudo que ele conseguiu como base aqui, como educação, como formação daqui. Então ele escolhe São Paulo por ser o maior polo industrial do país, por ser a cidade que poderia trazer para ele tudo que ele pretendia, até onde ele pretendia chegar na fotografia. Ele saiu com tudo preparado, lá ele só virou as páginas. Eu fiz uma jogada assim, um pouco arriscada demais. Vendi tudo que eu tinha aqui, comprei uma casa, em vez de comprar no centro, que todos os fotógrafos tinham os seus estúdios no centro da cidade. Então me perguntei, eu digo, mas o pessoal todo da sociedade que pode fotografar e tudo, tem que se aprontar, pegar táxi, pegar o ir de automóvel para o centro, subir elevadores e tudo. Então eu resolvi comprar uma casa onde eles moravam, nos Jardins. E aí ele faz um estúdio que era a Rebouças 1700. Inclusive é curioso porque ele morava no mesmo lugar e aí ele se instala com sucesso nesse local e aí produz coisas maravilhosas. Eu levei o meu portfólio para o Fotoclube Bandeirantes. Eu tinha muita vontade de pertencer ao clube. Ele entrou no Fotoclube e ele era meio tímidozinho porque ainda estava chegando, né? E ninguém queria ver as minhas fotos. Até que eu peguei um pelo prato e disse, não, você vem me olhar. E abri em cima da mesa as fotografias. Daí a pouco a mesa estava cercada, todos os sócios estavam nesse dia no clube. Então ele traz esse seu olhar que ele já tinha, ele conversa com esses modernistas, ele conversa com essas pessoas que querem romper uma estética da fotografia que existia até então, que era uma fotografia naif, pictórica e traz a modernidade. O que seria essa fotografia moderna? Fotografia de rua, fotografia experimental, uma fotografia que tinha a estética como um ponto de apoio forte. Era um domínio da técnica, mas pela própria expressão da linguagem. Eu encontrei uma foto do Geraldo de Barros, né? Feito pelo seu Chico Albuquerque. O Geraldo está com uma capa, um cigarro, assim, bem assim, filme noir, filme B americano. Porque não é simplesmente iluminar, eu acho que é iluminar de acordo com essa relação com a pessoa. Então tem duas coisas, uma é essa e o outro é saber desenhar, como ele sabia majestosamente com a luz. Então você tem a Hilda Hilst, Lígia Fagundes Telles, Aldemir Martins, Luiz Gonzaga, você tem grandes retratos, né? E que hoje é parte da cultura brasileira. A visão que a gente tinha de enquadramento era o retrato muito em cima, estaria pendurado. Percebe como é? Se ele está muito na linha vertical da coisa, ele está pendurado. Se ele está muito no meio, cortaram ele no meio. Então você trazia para o enquadramento do retrato de documento. O seu Chico rompe com isso.
e ele faz um enquadramento fechado de toda a imagem que ele fazia. Toda. Se você olhar até a paisagem que o seu Chico fazia, ele toma enquadramento fechado. O seu Chico tinha um rigor com a luz, rigor com as linhas, mas ao mesmo tempo uma beleza, uma sutileza, né, dos gestos, da riqueza, do que era essencial, o que ele estava fotografando, que são as pessoas, ou era o gesto, né? Agora, tem pessoas que têm sensibilidade, por exemplo, para a figura humana, como ele arruma os objetos dentro de um retângulo, como ele sente a luz e como ele sente uma figura humana, a expressão de uma pessoa. Só que começou também a diferença da fotografia, do anúncio, do reclame. Aí começaram a usar a fotografia junto com o produto. Em 48 ele faz uma primeira campanha, pelo que nós temos notícia, né? E ele traz a fotografia brasileira para a publicidade brasileira. Não existia ainda no Brasil um mercado estruturado para fotografia publicitária. Não existiam profissionais fotógrafos e os publicitários também não sabiam bem como encomendar fotografias, já que não existia nada que fosse referência para isso. E o Chico aceitou esse desafio, mas ele comenta de ter feito um acordo. Vocês não sabem como é a fotografia do que vocês estão precisando e eu também vou ter que aprender com vocês. Então nós vamos aprender juntos. Ele teve contatos importantes com a Lina Bobardi, com a Flalo, e foi exatamente fotografando obras para esses arquitetos que ele se interessou em ele próprio produzir projetos para as casas que ele depois construiu. Ele fotografava sempre a cidade, né? Até como uma produção pessoal mesmo. Aquela da Avenida São João, que é um facho de luz, aquilo é muito impressionante. Eu gosto das imagens noturnas, porque aquilo é muito cinematográfico. O que me interessa é pensar a construção de uma visualidade moderna contemporânea. Eu gosto muito daquela imagem do avião, da manutenção do avião, onde você tem 4, 5 focos de luzes, né? Aquela imagem é de uma eloquência, assim, de uma potência técnica e estética incrível. Ele estava de férias, trouxe a câmera e voltou ao Mucuripe. Ele planejou fazer um documentário sobre a jangada. Ele veio fazer o dever de casa que ele aprendeu com Orson Welles, que eu acho o enquadramento. A primeira foto que eu vejo do seu Chico, né, é do Mucuripe, e é uma que tem 2 corpos empurrando uma jangada que está só ela não está inteira, só uma parte, mas tem um movimento de corpos assim, empurrando a jangada, que aquela foto para mim ela sintetiza tudo, sabe? Ela não tem a jangada inteira, não é aquela cena completa, é um fragmento, mas ela tem uma beleza plástica, ao mesmo tempo uma emoção, um movimento. Acho que aquela fotografia traduz um pouco o seu Chico e a importância do seu Chico na fotografia brasileira e a importância do Mucuripe, o ensaio Mucuripe na fotografia documental brasileira. É curioso que nessa época não existia muito essa tendência dos fotógrafos se dedicarem a um ensaio mais longo. Aquilo não é um instantâneo, aquilo é tudo pensado, só que numa dimensão muito grande, né? Eu tive que me contentar e registrar o presente que estava acontecendo. A dificuldade maior minha foi sobre o aspecto de conseguir um resultado técnico bom, uma boa luz, medição de luz. Eu tenho uma fotografia lá, tremida, de um homem que está batendo com um martelo grande, fazendo a jangada. Então eu não me incomodei com aquilo mexido. Eu não me incomodei, por exemplo, com o homem que está empurrando o rolo dentro da água. Eu não me incomodei que o rolo aparecesse rodando
mexido. Todas as vezes que eu chego no Mucuripe, eu tento. E aí é o grande desafio captar alguma coisa que o seu Chico fez. A imagem, alguma imagem daqueles pescadores. Então, essa característica que seu Chico trouxe, desses pescadores clássicos, que me remete muito a Raimundo Sela também, não temos mais. Nem mesmo o chapéu de palha. Então, esse é o grande desafio, eu diria, que é uma inveja branca do seu Chico, que ele ter tido essa época tão bonita, plástica. E ele me falava muito dos pescadores. Eu, seu Chico, isso aqui, esse homem aqui estava nessa posição e tudo isso, Falcão, também não era assim. Tem que ter uma manipulaçãozinha. Não, eu pedi, ó, vira para cá, vira para lá, empurra esse tronco assim. Tinha alguns toques também do fotógrafo Chico Albuquerque. Todos os jangadeiros que eu fotografei, pedi para fazer alguma coisa, eu remunerava. Então foi um negócio assim graçoso, da camaradagem, vamos tomar uma pinguinha, Não foi nada disso. Eu solicitava a pessoa e explicava antes, olha, eu estou fazendo as fotografias aqui, assim. E se você quiser me ajudar, eu lhe ajudo também. Ele conseguiu ser, naquele momento, Chico Albuquerque, apenas o fotógrafo. Não um homem que vivia aquela realidade do pescador. Ele fotografou como quem fotografa uma natureza morta. Eu não estou aqui diminuindo o trabalho dele, pelo contrário, estou enaltecendo, porque ele trouxe o talento dele a serviço do trabalho dele para fazer aquele ensaio. Mas é um ensaio, que o que foi que trouxe para o pescador? É tanto que o pescador morre ali. O Mucuripe ele ficou eternizado através das canções, né, de artistas, mas eu creio que ele mudou um pouco, sabe? Ele não, aquela música já não mais reflete tanto, né, essa vida difícil do bairro, né, recebendo todos esses projetos de requalificação. Se criou muito essa questão poética do bairro, mas eu acho que de uns 30 anos para cá já não tem mais tanta poesia. Ele falava muito que Mucuripe, para ele, era a praia mais bonita, mais linda que existia no Brasil, né? Mesmo ele já tendo feito aquele ensaio, ele sempre passava lá e fazia novas fotos. Óbvio que não só a fotografia se transformou, como o lugar se transformou, e muito. Mas eu acho que a essência do Mucuripe, a essência do pescador, a essência dos jangadeiros, a relação, por mais que os tempos sejam outros, ela existe e está ali muito presente, sabe? Pode não ter os mesmos corpos de jangadeiros que eram muito diferentes, mas eu acho que ele está muito presente ainda. Voltar ali, da mesma forma que o seu Chico voltou, com a abertura com que ele voltou, com o envolvimento com o lugar que ele voltou, acho que o fotógrafo que chega ali com esse mesmo olhar, com esse mesmo cuidado, ter a sensibilidade para entender até aonde chegar e como construir, eu acho que se faz, construiria-se um ensaio também tão rico quanto. Por mais que se transforme, a gente está em outros tempos, por mais que a tecnologia tenha avançado e a fotografia tenha ido com ela, a essência e a riqueza do lugar está ali presente. E saber e ter sensibilidade para documentar aquilo, como o seu Chico soube naquele período, é possível hoje. Consegui o telefone do seu Chico Albuquerque e, na verdade, eu queria construir uma pequena biografia dele. E eu liguei para ele e ele falou, mas como?
você não pegou nem minha pasta na Editora Abril? Eu trabalhei lá quase 10 anos, eles devem saber tudo de mim, né? E daí eu assim, era muito jovem também, fiquei meio sem graça. Na segunda vez que eu falei com ele, quebrei um pouco o gelo, porque eu já sabia um pouco mais sobre o seu Chico, e daí foi uma conversa um pouco mais amigável, né? Mas eu construí o verbete, as 20 linhas. Ele ia lá, dá licença, arrumava gravata. Demorava 10 minutos, as pessoas lá, sentadas, tal, certinho. Aí, agora tá o quê? Então, atenção, eu vou contar até 3, se tiver que sorrir e tal, chato, né? Que era um bolo, uma coisa assim para Cláudio. Tinha um creme, assim, tinha um negócio de creme em cima. E o Chico fazia isso com creme de barbear, de spray. E aí ele começou, botou uma cereja em cima e sobrou, deu uma sujeira. Aí ele, puf, e olhou para a cara da gente, meio tirando o sarro, e esqueceu que era sabonete. Seu Chico veio para o Ceará em 75. Eu conheci o seu Chico quando eu fui me aventurar no Ceará. E quando eu cheguei, falaram, não, você precisa conhecer o seu Chico, e ele está trabalhando no Jornal O Povo, ele é diretor de fotografia do Jornal O Povo. E eu tinha um pequeno portfólio, e ele gostou do trabalho e falou, não, você pode começar amanhã, se você quiser. No outro dia eu já estava indo lá trabalhar com ele, num raro momento que o Chico Albuquerque cruzou com o fotojornalismo. Eu não sabia quem era Chico Albuquerque, não sabia o que eu ia fazer, só tinha muita vontade de trabalhar. A gente se apresentou, ele perguntou se eu tinha máquina fotográfica, se eu já fotografava. Eu disse que não tinha experiência, nada, era o meu primeiro emprego. Ele disse que se eu me interessasse, ele me ensinaria. E quando é que eu poderia começar? Eu disse, por mim eu posso começar até hoje. Aí ele, pois pegue um pano, uma vassoura e vai começando a limpar o estúdio. A coisa que mais realmente me impressiona no seu Chico, cara, primeiro, é essa generosidade. Do acolher, do repassar, do construir junto, do conseguir passar conhecimento junto. Isso é uma geração onde as referências eram com os livros e com compartilhamento de experiência. E o seu Chico era uma dessas formas de compartilhar. Ele tornou-se um minimalista. Era curioso que ele me dizia que tinha 2 pares de sapato, poucas camisas, e ele contava assim, fazendo o humor da vida, que ele também era uma pessoa muito bem-humorada, e dizia, olha, eu vou sair com o sapato e o outro vai ficar em casa me esperando, então para que eu vou ter tantos, né? Não preciso de tantas coisas. Com 5 anos que a gente trabalhava junto, ele resolveu fechar o estúdio. Ele disse, Falcão, já estou com 76 anos, estou cansado, eu vou fechar o estúdio. Mas não se preocupe, Falcão, que você não vai ficar na mão, não. A gente vai lhe dar todos os equipamentos que a gente tem de fotografia. Na minha visão do seu Chico, ele é um cara que, a partir dessa forma dele de conduzir, de compartilhar com o outro, ele ia construindo de forma muito precisa, mas sem perder essa ternura, essa delicadeza, né, que ele tinha como pessoa e com o outro. Toda foto que você faz, você tem que se emocionar. Você tem que realmente ficar apaixonado pela foto que você fez. Embora algumas pessoas digam que não, outros que elogiam, você recebe mais elogio do que críticas. Sempre. Mas não acredito muito nisso, não. Ele é um cometa, ele é um planeta e ele é uma estrela de primeira grandeza. Ele nos ensinou a enxergar a luz, que era a coisa mais importante para a fotografia dele e que é a coisa mais importante para qualquer fotografia.
Gostaram do filme? Pois é, o programa de hoje está ficando por aqui, mas você também pode participar do Olhar Independente. Nos procure nas nossas redes sociais, Olhar Independente TVU, ou através do QR Code aqui abaixo. Até a próxima semana com mais produção audiovisual. Tchau, tchau!